depois, além da tecnologia do AFR, né, a Pax tem a tecnologia do CBD, que é uma que do inglês ele quer dizer Clear Bottle Digester, né, ou seja, é uma tecnologia utilizada para efluentes que têm alta concentração de DQO e sólidos, né. Então, essa tecnologia, ela funciona mais ou menos no mesmo, com o mesmo processo, né, do AFR, porém, no lugar do flotador, aqui na frente, nós usamos um separador lamelar fechado. Então, aqui é um reator específico para tratamento de efluentes com alta concentração de sólidos, né? Por exemplo, efluentes provenientes de processos fermentativos, esterco de vaca, esterco de galinha, né? Torta de filtro, né? Ou seja, materiais que são considerados resíduos sólidos, não é RSU, tá? Ele não é para tratar resíduo sólido urbano, né? Porém, efluentes industriais com essa alta concentração de sólidos é perfeitamente aplicável. Ele tem aqui a entrada, né? Entra aqui o efluente, né? Os sólidos com essa concentração. Aqui também existe uma mistura perfeita, né? Com ejetores para promover o que nós chamamos de plug flow, né? Que seria a forma com que é forçado esse efluente a passar pelo processo e ter um contato perfeito entre o substrato e as bactérias. E um grande problema, né, quando a gente compara, que isso aqui pode competir também com o CSTR, é que nos CSTRs, ou no convencionais, o acúmulo de material inerte, né, principalmente areia, é um problema muito sério. Então, um desafio aqui, né, é como operar um reator nesses tipos de processos, né, com esses tipos de processo, nesses setores, né, que tem efluentes, que tem sólidos inertes. A Pax desenvolveu esse reator com um raspador de fundo. Então, ele tem um raspador de fundo que funciona de forma hidráulica, né, não tem nada elétrico aqui instalado, né. Ele também, essa mistura plug flow, ela tem uma série de vantagens, não tem nenhum agitador submersível, não é nenhum biogás que faz a recirculação, não tem nenhum agitador mecânico instalado aqui, né? Então, a manutenção é muito reduzida, e esse raspador de fundo vai eliminar tudo que é material inerte, mandar para um hidrociclone e é separado, né? Então, não existem esses problemas. Eu visitei há pouco tempo atrás uma planta com CSTR, onde tinha um trator lá dentro removendo sólidos. Se vai acumulando sólidos, né, nesses CSTRs convencionais, chega um momento em que esses sólidos ocupam praticamente quase toda a área do reator. Então, aí você já não tem mais um reator, sim um decantador de sólidos. Nesse caso, ele foi dimensionado para que isso não aconteça, né? E esses sólidos, né, que são convertidos, são convertidos em biogás. Aqueles que não são convertidos, eles vão passar aqui por um separador, um decantador lamelar. Esse decantador lamelar separa o sólido e devolve ele de novo aqui também. Então, é o mesmo princípio da AFR. O tempo de retenção hidráulico é separado do tempo de retenção de sólidos. Então, o líquido vai embora, né, com tempo de retenção menor, e somente o sólido fica recirculando aqui dentro, até ele ser convertido em biogás, né? Então, essa é a tecnologia do reator CBD. Então, aqui, por exemplo, uma aplicação, são 12 reatores, numa unidade na Holanda, é uma unidade tipo Waste to Energy, né, para gerar energia, através de esterco de galinha. Então, todo o esterco de galinha é enviado para esses reatores, é gerado biometano, né, e vendido esse biometano, é gerado aí o biometano equivalente a 27 mega-hora de energia, depois é gerado mais 3,1 mega de energia em energia térmica, né? E gerado mais 3 megawatt de energia elétrica, né? Aí o que sobra é pelletizado e também vendido como fertilizante. Então, está aqui a aplicação da tecnologia, né, CBD, utilizando reatores para conversão de sólidos. Hoje, né, é uma tecnologia também que ela é um pouco recente na Pax, ela foi desenvolvida pela Pax China, apesar que já tem algumas funcionando há alguns anos,
são mais de 18 reatores vendidos, né? E a aplicação dela é para alimentos, farmacêutico, indústria de fermentação, açúcar e etanol, por exemplo, torta de filtro, né? Esterco de vaca, por exemplo, né? A Pax tem aplicação em fazendas na China, produzindo biogás com essa tecnologia, e as condições são essas, ele aceita TQO aí maior que 25 mil miligramas por litro, sólidos suspensos totais até 100 mil, e taxas de aplicação aí de 6 quilos. Então, quando a gente compara aí com os CSTX convencionais, né, que normalmente se dimensiona com 1 quilo, eles são até 6 vezes menores, né, comparado com essas tecnologias, né. Então, aqui já finalizando, né, as vantagens, não precisa pré-tratamento, somente passar por uma peneira 2 milímetros, operação simples, uma mistura perfeita com processo plug flow, não utiliza misturadores elétricos, né, tudo por ejetores e pressão, né, sem acumulação de sólidos inertes, que é o grande problema do CSTX, não tem zona morta, né, pelo conceito do projeto de mistura, sem formação de espuma, né, em cima quebra-se toda a espuma com esses ejetores, a manutenção toda é feita fora, tá? O tempo de retenção é separado, né, de líquido de sólidos, né, e os sólidos são convertidos em biogás, né, então essas são as grandes vantagens das tecnologias.